Olá pessoal, tudo bem com você? Como que você tá aí, meu caro? Bom, hoje pessoal eu vou trazer para você o replay da live de quarta-feira. O replay da live de quarta-feira, pessoal, o que a gente trouxe aí, né, de novidade para você? Emprego, né, falando para o pessoal do processo seletivo relacionado a vagas de emprego, né, e mostrando algumas dicas, né, de exercícios, coisas básicas que você precisa conhecer em Excel para fazer, por exemplo, o processo de seleção. Então essa live é bem bacana, eu acredito que você vai gostar das dicas que eu trouxe aqui. Lembrando, deixa o teu joinha no vídeo, se inscreve aqui no canal e ainda, quer fazer parte do WhatsApp? Olha na descrição o link do nosso grupo do WhatsApp. Então obrigado pelo joinha e agora bora para a aula. Então olha só pessoal, a gente vai falar aí, né, sobre emprego. Tem 9 slides, é curtinho, ok? E agora que os exemplos. Nós temos 3 exemplos que o professor trouxe aí. Coordenador de equipe. Isso daqui, pessoal, vamos fazer uma suposição. Tem uma vaga lá de coordenador de equipe de vendas. Aí pedem para o professor criar um exercício, né? Ó. Aí o professor vem lá com esse exercício. Ó. Será necessário criar uma planilha para controle de 5 funcionários dispostos em 4 regiões, para atuar com as vendas diretas. No caso, criar uma planilha de controle para acompanhamento das vendas e metas. A meta é a média geral mais 10% dela mesma. Então a pessoa pega esse problema, ele vai ter que criar uma planilha para esse tipo de problema. Então aqui eu não estou pedindo para ele se ele sabe o uso de função C, proc v, nada. Eu estou falando para ele qual é a realidade e o que ele deve criar. Aqui nós temos outras planilhas que a gente vai vendo ao longo da aula. Então vamos começar pelo coordenador de equipe de vendas, ok? Vamos pegar agora aqui, ó, o Excel. Então vamos lá, pessoal. Naquele exercício é uma planilha de controle, né, das vendas. Então nós temos o quê? Ó? A gente tem, por exemplo, os dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Vamos fazer a suposição que também fazemos vendas aos sábados, ok? E nós temos, no caso ali, 4 regiões. A região norte, a sul, a leste e a oeste, ok? E a nossa equipe de vendas é formada por, deixa eu ver se não me engano, são 5 vendedores, né? Vamos pegar aqui, ó. 4 regiões, 5 funcionários dispostos em 4 regiões. Então, nossos vendedores seriam, vamos colocar aqui, ó, vendedores. Paulo, Renato, Ana, Lúcia e Vitor, ok? Nós temos esses 5 para fazer disposição ao longo da semana aqui, né? Ó. Você tem ali 4 regiões para eles atuarem. Tudo bem? Aí você vai da tua criatividade como que você vai fazer a alocação deles. O que acontece nesse tipo de teste, gente? Olha só. O pessoal vem aqui, ela coloca o Paulo, o Renato, a Ana, a Lúcia, ok? E depois ela inverte, ó. Ela vai colocar aqui, ó, o Renato, a Ana, a Lúcia e o Paulo. Olha só o que a pessoa tem a capacidade de fazer. Ó. Aí depois vem a Ana, a Lúcia, aí vem o Paulo e vem o Renato. Okay? Aí depois, olha lá, ó. Vem quem agora? A Lúcia. Aí depois vem o Paulo, o Renato e a Ana. Aí o que acontece, né? Ó, ele falou, puxa, coloquei que vou ter que repetir. O cara, ele fica perdido se ele vai ter que repetir ou não, ok? Ele fica assim, ó, falando, puxa, o que eu vou fazer agora? Eu vou preencher aqui com quem? Eu vou colocar o Vitor. Aí coloco, isso alguns fazem, ele coloca o Vitor aqui, aí depois ele faz uma salada, ó, coloca o Paulo, o Renato, a Ana. Sabe por que ele faz isso? Porque ele fica nervoso. Ele não entendeu o problema, né? E aí a gente sempre fala para a pessoa, olha, você tem 5 vendedores e você tem que alocar ele nas 4 regiões. Então quer dizer o seguinte, olha só, ok, ó, vamos falar aqui, ó, vamos falar de algumas coisas importantes. Nessa alocação, você pode colocar o Vitor com uma outra pessoa, por exemplo. Eu poderia colocar aqui, ó, Paulo, eu, Vitor, ok? Você está alocando, ó, 2 vendedores. Olha lá, ó. Aí, por exemplo, no outro dia, ó, o Vitor está aqui, ó, na outra região com a Ana.
Aí depois, ó, o Vitor vai estar com o Paulo? Não. Vai estar com o Renato, por exemplo. Aí aqui vai estar com o Renato? Não, vamos voltar ele, ó, com a Lúcia. Aí depois ele volta com o Paulo? Pode voltar com o Paulo. Só que aqui, o que acontece? A gente sempre sugere, né? Aí é a pessoa tem que entender o problema e ver o que ela vai propor, gente. A pessoa fica nervosa, né? Pensando no que é certo e no que é errado. Ele tem que pensar o seguinte, como que ele vai fazer esse controle, né? Para facilitar para o pessoal o que foi pedido. Olha só, aqui, por exemplo, ó, vou colocar aqui a Ana, a Lúcia de novo, ó, aqui o Renato, e depois aqui o Paulo e o Vitor. No sábado, ó, Lúcia, Paulo e Vitor. Aí, ó, Renato e sobrou a Ana, ok? Se analisar, foi resolvido o problema? Qual que era o problema? Aí a pessoa fica pensando, será que eu fiz certo? Olha lá, ó. Será necessário criar uma planilha para controle de 5 funcionários dispostos em 4 regiões para atuar com vendas diretas. No caso, criar uma planilha de controle junto com outra para acompanhamento das vendas e metas. A meta é a média geral, mais 10% dela mesma. Então, a primeira planilha, ele criou? Está perfeita. É a planilha de controle. O que vai acontecer? Ele vai ter que ter agora uma planilha, pessoal, à parte, ok? Ó, que seria o controle de vendas, né? Ó. Então, a gente coloca aqui ó, os vendedores, né? Ó, Paulo, Vitor, deixa eu pegar os nomes lá, para não esquecer de nenhum. Ó. Os 5 vendedores, ó, ok? Aí nós temos aqui a segunda, a terça, a quarta, ó, vai preencher até o sábado, aqui o total, ok? Ó, a meta, vamos aumentar o zoom disso daqui, ó. Então ele vai ter que criar uma segunda planilha. E nessa planilha, pessoal, ele tem que fazer, e ele pode já até simular no caso, colocar as informações. Por exemplo, o Paulo vendeu 100, vendeu 100, vendeu 100, ó. O importante é ficar funcional a planilha para nós depois verificarmos. E aí, aqui, por exemplo, que ele faria? Uma soma, né? Coisa simples, ó. Okay? Só que a meta seria o quê? A média geral. Aí vai da criatividade dele. Aqui, para fins didáticos, eu vou pegar esses valores e vou arrastar, tá bom? É ela mesma, ok? Ó, vezes 1,10. O que é 1,10? É 10% dela mesma. Ou você faz isso, né? Ó, a média, seleciona o intervalo, ok? Ó, a média está ali. Vezes quem? Vezes 1,10. Fez isso, ó, vai calcular da mesma forma. Professor, tem outra forma? Tem, olha só. Você poderia calcular a média, ok? Ó, vezes 10% mais a média novamente do mesmo intervalo, ok? Ó, aí você tem a meta, ó. Conforme você vai clicar e arrastar, ele vai passar essa informação para as demais, ok? Ou você faz isso, ó, igual a esse valor aqui, ó. Tudo bem? Aí nós temos agora o valor da meta. E aqui a situação. Vamos lá, ó, situação. Nessa situação a gente quer saber se a pessoa ficou acima ou abaixo da meta. Olha lá, ó. Se esse valor for menor que este valor, ponto e vírgula, está o quê? Abaixo. Se não está acima. Ok, ó? Fiz lá, ó, tá abaixo, clico e arrasto, aí você vai ver que apenas um vendedor ficou acima da nossa meta. Ok? Então, era esperado que ele desenvolvesse algo nesse tipo de situação. Então, o que ele teve que fazer de função aqui? Ele teve que fazer muita função?
Não, ele teve que conhecer recursos básicos, né, do Excel. Por exemplo, o uso da fórmula da média, né, ó. Tem aqui, ó, a média, a soma, princípio básico de matemática, calcular 10% de um valor, e depois fazer o uso de uma função C. Se ele entregar a planilha assim, tá perfeito, às vezes o pessoal fica preocupado, vou entregar sem formatar ou formatar. A gente sempre recomenda que você entregue formatada, porque quanto mais recurso você colocar estiver dentro do escopo do que está sendo pedido, melhor. Então, por exemplo, você não precisa fazer uma formatação nem nada. Se estiver com pressa, você vai lá, seleciona e utiliza aqui, né? Ó. Formatar como tabela, ó, ok. E depois converte em intervalo aqui, ó. Tá pronto, tá bem resolvido. Você não precisa ficar tão preocupado, né? Ó, se atendeu ou não, tá bom? Ó, fez lá o ajuste, tá a tabelinha bonitinha, ok? E a mesma coisa com a outra planilha, né? A outra planilha é muito mais fácil. Era só você lançar o quê? O controle, né? Ó, de quem que vai estar atuando em cada uma das regiões. Ok, pessoal? Dúvidas nesse primeiro exercício? Pedir, né, para alguém, por exemplo, né, criar uma planilha, coisa do tipo, ok? Esse exercício, esse trabalho, né, pessoal, nós temos uma loja aqui na minha cidade, né, que pediu, né, para o pessoal criar, né, uma planilhinha para fazer esse tipo de controle. Foi um exame aplicado, né, numa empresa aqui da cidade para os atendentes, para ver se realmente a pessoa conhecia ou não o Excel, ok? Porque era, no caso ali, exigido. Então a gente verificou que tinham pessoas que conheciam e pessoas que não conheciam. Tinha gente que tinha dúvida, por exemplo, no cálculo de uma média, né? Calcular isso daqui, a porcentagem, o cara não sabia. Fazer a função C, ele não sabia. Então, o que acontece? A pessoa precisa conhecer. Aqui não teve muita coisa avançada, são recursos básicos e essenciais, ok? Vamos ver agora o próximo, olha só. Vamos lá para o próximo. Auxiliar administrativo, esse aqui é bacana. Criar uma planilha de controle de deslocamento para atendimento externo dos analistas de suportes. A empresa atua com atendimento externo em 3 estados: São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Você tem os seguintes analistas que se deslocam entre os estados: Marcos, Roberto, João, Vitor, Reinaldo, Soares, Manuel e Ana. Cria uma planilha de fácil entendimento quanto aos serviços e deslocamento dos analistas. Olha só, você vai ter que desenvolver uma planilha bem simples, nada que seja, né, pessoal, um bicho de 7 cabeças, ok? Com isso, né, pessoal, sabendo, ó, das informações que a gente colocou, que a gente está listando aqui, a gente pode agora criar algumas soluções, né? Vamos lá colocar aqui, por exemplo, olha o local. A gente pode fazer aqui, no caso, uma validação de dados. Só que olha só, essas informações, a gente vai fazer o seguinte, ó, vou copiar elas, vou jogar numa outra planilha e vou colar aqui, tá bom? Vou pegar elas aqui, ó, e levar aqui para cima. E aqui a gente faz o quê, gente? Olha só, eu vou criar aqui um intervalo, ó, vou chamar de analistas, tá bom? Aqui, ó, no estado, ó, estado. E aqui, o intervalo serviço, tá bom? Feito isso, o que a gente faz? Lá na nossa planilha, eu não preciso mais dessas informações, eu vou excluir elas, ok? Ó. Vamos pegar agora aqui, deslocar mais uma, pronto. E agora a gente pode fazer aqui, por exemplo, uma, uma validação de dados. Então, por exemplo, olha só, vamos lá no dados, validação de dados, ok? Ó. Qualquer valor, vamos colocar como uma lista. Então aqui seria o que é o local, que é estado, ok? Ó. Opa, deixa eu colocar aqui, ó, igual estado. Vou dar ok, ó. Quando vier aqui, ó, tem o estado que já está listado. Tipo de serviço, ó. Vamos fazer a validação? Vamos lá, ó. Validação de dados. Qualquer valor? Não. Vamos colocar como lista. Igual serviço. Então, ok. Prontinho.
E o analista, mesmo procedimento. Vem aqui, ó, validação de dado, vem no lista e coloca aqui, ó, igual a analistas, ok? Prontinho, ó. E aí depois a data e o horário que a pessoa fez o serviço. Essas informações a gente pode copiar, ok, ó, e passar, ó, para um intervalo bem maior, ó. Vamos fazer, colocar aqui, ó, colar aqui, prontinho, ok? Aí o que acontece? Sempre que a pessoa vier aqui agora, ó, ela vai, ó, tipo de serviço é 1, qual que é o analista? É o Marcos. Qual que é a data? 10/1/2018, ok? Qual que é o horário, Bruno? 10 horas da manhã, tá agendado já. Ah, o A02, vamos lá, ó, A02, vai ser aonde? Vai ser em São Paulo. Tipo de serviço? Ah, vai ser o tipo de serviço 2. Qual que é o analista? É o Roberto. Qual horário? Qual data e horário? Ó? 10/1/2018. Horário às 10 horas. Então a gente pode desenvolver uma planilha, né, pessoal, para fazer esse tipo de controle, né, conforme está sendo solicitado no enunciado. Uma coisa que acontece muito é a pessoa não ler o enunciado e não entender o que está sendo pedido. E às vezes nesses testes, pessoal, muitas vezes assim, a pessoa que, por exemplo, conhece muito, chega aqui, né, pessoal, para fazer o teste, ela acaba às vezes fazendo algumas coisas que não tem, assim, são coisas muito mais simples do que estava sendo pedido. E a pessoa às vezes acaba fazendo coisas desnecessárias. Sempre faça aquilo que está sendo pedido, ok? Não faça, digamos assim, coisas a mais, porque coisas a mais sempre vai dar o quê? Vai dar margem para o erro, tá bom? Olha lá, ó, uma planilha desenvolvida que a gente pode fazer, ó, se selecionar aqui, ó, formatar como tabela, ó, vamos pegar aqui a cor cinza, ó, dá OK, prontinho, ó, vou lançar aqui o A003, ó, posso escolher aqui, né, ó, vamos colocar em Minas Gerais, vai ser atendimento 3, e vamos colocar quem? O Vitor. Vai ser dia 11/1/2018, às 8h30. Vamos vir aqui no exibir e tirar as linhas de grade. Então aqui, pessoal, uma outra planilha que poderia ser desenvolvida. Nessa planilha, o que é? Muito mais a entrada de dados, e você pode aqui, né, ó, fazer uma tabela auxiliar para fazer a validação de dados. Isso que era o exigido, né? Então, o que acontecia nessa vaga aqui, né? Nessa vaga, né, pessoal, não adiantava você fazer só o cabeçalho e deixar para a pessoa ter que digitar. Ela tem que ser mais prática. Então, a praticidade está relacionada com a validação de dados. Se a pessoa não conhecer validação de dados, quer dizer que ela não estaria apta nessa etapa do processo de seleção, ok? Isso daqui também é um outro teste, tá, pessoal, que foi aplicado em uma empresa aqui da região que o professor atua, ok? Vamos ver agora o outro exercício? Gestor de atendimento. Você deverá criar uma planilha com gráfico para acompanhamento de atendimento no saque da empresa. O atendimento pode ser classificado de 3 modos: bom, médio ou ruim. Quer dizer o seguinte, você vai ter que criar agora uma planilha com gráfico, realizar o acompanhamento, né, do saque da empresa e classificar de 3 modos: bom, médio ou ruim, ok? É necessário, né, a duração do atendimento, o tipo de atendimento e o nome do atendente e a classificação do atendimento, ok? Médio e ruim, ok? Feito isso, pessoal, o que a gente tem aqui? Ó? Vamos lá. O atendimento pode ser classificado, duração do atendimento. Logo depois da duração, a gente tem que ter o tipo de atendimento. E logo depois, a gente tem que ter o nome do atendente e a classificação do atendimento. O nome do atendente e a classificação, que seria aquela bom, médio ou ruim. Ok? Ó? Vamos colocar aqui. Ó. O que mais ele tem? Tá, vamos lá. Então, esses itens, né, pessoal, a gente também vai ter que fazer uma análise, uma métrica, né, ó. Então, nome do atendente, classificação, duração, então vai ter o que aqui, ó? A OS, ok? Vamos inserir mais uma coluna. Nessa outra coluna, a gente vai colocar o nome da pessoa, né, o cliente, no caso. Okay? Nós vamos colocar aqui o nome do atendente, né, o atendente. E aqui a gente coloca, vamos lá, ó,
atendente, cliente, a classificação do atendimento, pegar duração, vamos que mais uma coluna, e o tipo de atendimento, ok? Ó. Muito similar à outra que nós fizemos aqui. Entretanto, nessa planilha, pessoal, a gente vai trabalhar com métrica que é preciso fazer o quê? Fazer gráfico. Se você não fizer o gráfico, não estaria dentro do processo de seleção. Então, olha lá, ó, A001, né, ó, cliente, vamos colocar aqui, ó, Roberto. Quem que seria o analista? Vamos supor que seria a Ana. Duração, vamos colocar aqui, ó, durou, por exemplo, 10 minutos. Então, ó, 00, 00, olha lá. Vamos colocar, não, vamos colocar assim, ó, né, só o número 10, depois o professor acerta isso daqui. O tipo de atendimento, né, ó. Por exemplo, vamos lá, abertura de chamado, deixa eu ver, tipo de atendimento e a classificação. Ah, tá, a classificação é bom, abertura de chamado, e aí depois a classificação. Essa classificação, você pode vir aqui, ó, fazer uma validação de dados também, ó. Vem aqui, ó, validação de dados. Quais eram os valores? Ó? Vamos lá. Bom, médio e ruim. Vou dar OK, ó, prontinho. Vem aqui, ó, bom, médio e ruim, ó. OK, ó. Você vem aqui e coloca, ó, sem nenhum problema, o tipo de classificação fazendo uma validação, tá bom? O que que acontece? O tipo você também teria que fazer uma classificação. Vamos fazer com uma validação de dados? Vamos lá, ó, validação de dados. Vamos colocar a lista e vamos colocar aqui, ó, abertura. Logo em seguida, vamos colocar aqui, ó, suporte. Depois, se for alguma coisa mais grave, nível 2 de atendimento, ok? Feito isso, ó, dou um OK, e aí a pessoa pode escolher qual que seria. A duração, pessoal, a gente vai ter que colocar o tempo dela. Vale lembrar, pessoal, que a gente tem aqui, ó, as horas, né, ó, e os minutos, ok? Horas, minutos, segundos. Então aqui, ó, 00, 10, prontinho. 10 minutos de duração. Aqui nós teríamos os atendentes, o nome do cliente a estar nesta listagem. O que que a gente faz agora? Vamos fazer aqui, ó, a simulação de alguns outros. Ó. Vou colocar o A02, ó. Vou pegar e vou passar aqui, ó, para alguns. E vamos colocar alguns clientes. Lucas, Leonardo, Reinaldo, Vitor, o Roberto de novo, o Leonardo, o Lucas, ok? E depois o atendente. Vamos colocar a Ana, a Lúcia, a Ana, a Lúcia, o Vitor e o Márcio. Depois o Márcio, ok? Aí as durações de atendimento. Ó. 00 foi 15 minutos. 00, 20 minutos. 30 minutos. 25 minutos. 23 minutos. 12 minutos. 15 minutos. Aí, por exemplo, um foi abertura, né? Ó, aí a gente depois copia e passa essa informação para os demais, né? Para a gente lançar. Então, por exemplo, uma foi abertura, o outro foi suporte, esse foi nível 2, esse foi abertura. A gente faz a classificação dos chamados, ok? E aí depois, perdão, a classificação não, os tipos de chamados. Depois as avaliações, ó. Bom, ruim, bom, médio, vou lá, ó, bom, médio, e aí depois nós temos ainda o bom. Feito isso, pessoal, é somente desenvolver uma planilha, ok? Ó. Vamos passar aqui para Ebrima, vamos vir aqui, Ctrl N, ó, fazer o ajuste, ok? E nesse ajuste agora, a gente faz aqui, ó, vamos minimizar, tirar um pouquinho do tamanho. A gente pode criar agora uma tabela auxiliar que vai fazer as métricas para nós. Por exemplo, classificação. Nós temos bom, médio e ruim. Aí nós queremos saber, por exemplo, quantos chamados ficaram, né,
com a situação de bom. Olha só, a gente pode vir aqui, ó, total de chamados bom, igual, conte C, abro parênteses, você vai selecionar o nosso intervalo, ponto e vírgula, pego o valor que a gente deseja. Dou um Enter, ó, vai informar para nós. O que é interessante, se você vir aqui, ó, pressiona o F4, ok? Fez isso, ó, ele vai falar quantos chamados, né, ó, você fez aqui, ó, dentro desse intervalo. Se você quiser agora a porcentagem deles, você faz, ó, ele dividido pela soma, né, ó, do nosso intervalo, ok, ó? E aí você vai ter, ó, quantos chamados foram classificados, né, dentro, né, ó, do nosso intervalo. Vamos dar um F4 aqui, ó. Fez isso, ó lá. Passo para os demais, prontinho. Agora você já consegue fazer gráficos. Por exemplo, eu quero fazer um gráfico de métrica para saber, ó, com índice em porcentagem. Vamos lá, ó, inserir, ó. Você pode pegar um gráfico de rosca, se você quiser. Ó lá. Ele vai listar para você, depois você faz todo o teu trabalho visual. 50% dos chamados estão classificados como bom. Ok? Ó. Vamos lá, ó, paga, coloca aqui, ó, classificação. E logo em seguida vem aqui, ó, botão direito, formatar rótulo de dados. A gente acaba colocando aqui o nome da categoria para facilitar a identificação. Ok? Só fazer isso está atendido? Nem sempre, pessoal, está atendido. A gente pode fazer outros tipos de gráfico. Por exemplo, quantos chamados, né, foram do tipo abertura? Né, ó, perdão, quantos chamados foram do tipo abertura, do tipo suporte, do tipo nível 2? Quantos chamados o atendente, a Ana, fez? Então você pode agora criar outras métricas, né, com base nessa tabela que você fez. Então esse tipo de exercício, né, pessoal, que também pode ser aplicado em uma avaliação, ele vai o quê? Analisar muito mais a parte de gestão, de gráfico, de métrica, que a pessoa conheça. Entretanto, ela tem que saber o quê? Não coisas muito a fundo, né? Aqui ele precisa conhecer um Conte C, né? Fazer o cálculo, ter noção de contagem, contar porcentagem, né? Então, conforme ele vai montando a planilha e tendo as suas noções matemáticas fundamentais, ele vai conseguir desenvolver essa planilha. Falo para você, esse tipo de exercício, né, pessoal? Alguns alunos têm dúvidas. Quando a gente aplica em treinamento para o pessoal, lá na nossa escola, pessoal, o que acontece? Alguns se confundem aqui na parte de duração, às vezes ele não lembra da validação de dados, e a gente acaba reforçando os alunos nessa parte, ok? Deixa o professor dar uma olhadinha no bate-papo. Como que a gente faz um gráfico, né, dos atendentes? Vamos fazer um gráfico dos atendentes? Ó? Vamos pegar aqui, ó, primeiro passo, deixa eu pegar esse gráfico, levar ele aqui para o lado. Ok, vamos fazer um gráfico dos atendentes. Nós temos aqui o Robo, quem são os atendentes? A Ana, a Lúcia. Ok, ó, vou pegar eles aqui, ó. Ctrl C, vou colar aqui, ok? E dentro desse intervalo, a gente vai remover o quê? Duplicata. Ó. A gente vem aqui, ó, dados, e logo em seguida a gente vem aqui no remover duplicatas. Ó, remover duplicatas. Vamos dar um OK, ó. Removeu as duplicatas, nós temos ali. Vamos colocar aqui a quantidade agora. Quantos chamados, né, a atendente Ana fez? Olha lá, igual Conte C. Vamos pegar ele aqui, ó, o nosso intervalo, ok? E logo em seguida, vamos dar um F4, ponto e vírgula, a Ana. Dentro desse intervalo eu vou contar quantas Anas tem. Quando eu clicar em arrastar, ó, vai ter também a mesma quantidade. E agora eu posso fazer a porcentagem. Mesmo procedimento que a gente fez no de cima. Olha só. Agora eu quero, por exemplo, ó, igual, vamos lá, ó. Vamos pegar aqui, ó. Esse valor dividido pela soma do intervalo. Ok, ó? Vou dar um Enter, ó. Prontinho. Vamos lá, ó. Porcentagem. Clico e arrasto para os demais. Tá pronto. Pego os atendentes, pego a porcentagem e a gente desenvolve um outro gráfico. Vamos fazer um de pizza? Olha lá. Ó. Prontinho. E aí a gente escolhe, ó,
outra informação, deleta. Vamos adicionar o rótulo, né? Ó. Rótulo de dados. No rótulo de dados, a gente pode formatar os rótulos e colocar aqui, ó, nome da série, não, vamos colocar o nome da categoria. Deixa eu pegar uma outra série dele, quer ver? Não, deixa esse daí mesmo, vai. Só vou mudar a cor. Coloca aqui um negrito. Vamos mudar o preenchimento. Vamos colocar um preenchimento em preto. Ó. Prontinho. Fica mais fácil agora identificar. Ó, a Ana 38, o Márcio 25. E aqui, ó, a gente coloca aqui, ó. Atendimentos por analista. Por atendente. Prontinho. Fecho ele aqui, ó. Mais um gráfico criado. Hoje no grupo, pessoal, teve uma dúvida de um aluno perguntando a diferença, o que é o gráfico, o que é uma dashboard, ok? Quem está fazendo o curso de dashboard com a gente fala para o aluno, pessoal, que uma dashboard, né, ó, deixa eu pegar aqui, ó. Nós temos, pessoal, quando a gente fala de dashboard, aqui no Brasil tem muita gente que fala coisa errada para vocês. Fala que dashboard é fazer gráfico interativo. E não é isso, não. A dashboard, pessoal, ela pode ser estática ou não, tá? O que é ou não? Ela pode ser interativa. Ela pode ser qualquer uma das duas. Então, quando você desenvolve os seus gráficos e coloca, aqui no Brasil nós chamamos de relatório gráfico, ok? Nós temos por comum, por usabilidade, achar que a dashboard ela é interativa. Então, a gente aqui no Brasil acaba utilizando um conceito que é errado, né? Que é falando que dashboard é somente gráfico interativo. E, na verdade, não. A dashboard ela pode ser um relatório estático, que ela é considerada, ok? Então, por exemplo, esses gráficos que a gente desenvolve e coloca aqui, pode ser sim considerada uma dashboard. Vai ser uma dashboard estática, ok? Porque muita gente, pessoal, acaba ensinando as coisas e confunde os termos. Ou a gente vai começar a ter aquela situação, né? Conceito no Brasil e conceito lá fora, tá? Então a dashboard, ela não quer dizer que toda dashboard é interativa. Ah, tem um botãozinho, clicou no botão e está pronto, é uma dashboard. Não. Às vezes, você, por exemplo, por mais que você faça um gráfico dinâmico, ele não vem a ser uma dashboard. Ele vem a ser apenas um gráfico, um relatório gráfico, ok? A dashboard ela é composta por um conjunto de gráficos que vão ilustrar a melhor forma da informação. Esse é o conceito de dashboard, tá bom? Então quer dizer o seguinte, se nós tivéssemos aqui essa relação e desenvolvêssemos os nossos gráficos, nós poderíamos sim montar uma dashboard, ok? Você pode lidar com eles. Aqui, pessoal, um detalhe muito interessante. Eu poderia aqui, no caso, fazer já o Ctrl+C, ó, só para você ver. Deixa eu copiar isso daqui, eu vou jogar aqui embaixo. Ctrl+C, Ctrl+V, ó. Quando você fez aqui o Ctrl+C, ó, ele fez a contagem, não fez? Você poderia fazer o quê? Dividir ele pelo contar valores. Ok, ó? Vai contar os valores daqui, ó, desse intervalo. Ele contando esse total, ele vai saber, não vai? Olha lá, 0,5. Se eu vier aqui, ó, dar um F4 para travar a nossa célula, F4 aqui e F4 aqui, ó. Quando eu vier clicar e arrastar, ó, olha só, já está no valor e eu posso colocar a porcentagem. Tem gente que poderia desenvolver dessa forma. Então, basta também a pessoa conhecer a usabilidade da função. Aqui, por exemplo, o Ctrl+C, para contar quantos bons tem, e o Conte Valores pegando aqui uma das colunas para fazer a contagem de itens que foram preenchidos. Ok? E aí depois ela pode criar o gráfico sem quantidade, né? Que é a informação que você quer. Ok? E o fazer. Okay, ó. Primeiramente, eu vou fazer o seguinte, essa informação que a gente trabalhou, eu vou mover ela para lá, ó, mais para o lado, para a gente ter um pouco mais de espaço para fazer isso que você me pediu agora. Vamos lá. Ó. Olha só. Aqui, por exemplo, o que a gente precisa, né? Ó? Teria que ter o atendente, ok? Então, por exemplo, nesse atendente, eu deveria, por exemplo, colocar aqui, ó, a Ana, a Lúcia, o Vitor e o Márcio. São os 4 atendentes que nós temos. Logo em seguida, eu quero saber o quê, né? Ó? A quantidade de chamados que eles atenderam, correto?
Então a gente tem que saber quanto que eles atenderam e depois a duração do tempo deles. Aí, ó. Então a Ana, quantos chamados a Ana atendeu? A gente vem aqui, né, ó, Ctrl C, ok, ó. Vamos pegar o nosso intervalo aqui dos atendentes, F4, ponto e vírgula, a gente coloca aqui a nossa regra, que seria a Ana. Vou vir aqui, vou clicar e arrastar, e a gente vai ter, ó, a quantidade de chamados que foi atendido por cada um. Agora a duração. A duração a gente pode fazer aqui, ó, quer ver, ó? Igual soma C, somar o tempo. Então a gente vai somar o intervalo, ó, que a gente tem aqui, ok? F4, ponto e vírgula. Nesse intervalo, a gente teria que ter uma regra. Qual que seria a regra, né, ó? Deixa eu só fazer uma coisinha que o professor fez errado, ó. Nesse intervalo, a gente vai pegar primeiramente o critério, que é a Ana, F4, ponto e vírgula, a Ana, e logo em seguida a gente vai pegar a duração. Com base nessa informação, olha só, a gente vai ter um número, né, nesse formato. Não fique apavorado. Esse formato, tá, pessoal, está exibido no formato de número. O que você teria que passar? Ó? Por formato de hora, ok? No formato de hora, você vai ter a informação que você deseja. Quando eu clicar e arrastar, ó, nós vamos ter aqui o tempo. Deixa eu verificar uma coisinha que eu acho que eu esqueci de travar um intervalo, né? O intervalo aqui de baixo, do intervalo da soma. Deixa eu travar o intervalo soma. Prontinho, vou clicar e arrastar, ó. Nós temos agora o tempo de atendimento, né? O total de cada um, ok? Professor, teria como, por exemplo, fazer uma média desse tempo? Tem como você fazer uma média do tempo. É o quê? Ó? Pegar esse cara, dividir por esse daqui, né? Ó. Essa informação, vamos lá, ó, vai dar o tempo médio de atendimento. Você clica e arrasta, ó, você vai ter a média de tempo que a pessoa utilizou ali no atendimento dela, ok? Agora, para fazer o gráfico, para fazer esse tipo de gráfico, você pode fazer de alguns exemplos. Por exemplo, baseado na quantidade de chamado, baseado na duração, baseado na média, ok? Ou, por exemplo, eu quero escolher um gráfico que vai me falar aqui, ó, quantos chamados a gente fez, ok? Aqui, por exemplo, vou pegar aqui, ó, vamos lá, ó. Se a gente pegar essa composição, somente esses três, ó, vamos pegar um gráfico de colunas aqui, ó. Não fica muito bacana a representação gráfica. Por quê? Porque a gente está utilizando um valor aqui inteiro, e o valor inteiro da hora, né, Edmilson, ele é quebrado. Por que ele é quebrado? Porque, por exemplo, quando a gente vê 55 minutos no formato decimal, ó o que acontece, ó. É isso daqui a representação dele, é 0,04. Então, quando eu selecionar isso e fizesse, por exemplo, um gráfico comparativo, algo do tipo, não iria bater, tá bom? Então, você tem que tomar um pouquinho de cuidado nesse tipo de situação, se você for pedir um gráfico para fazer, por exemplo, a quantidade e relacionar com a duração, ok? Mas para você fazer a tabela, basicamente você teria que fazer dessa forma, ok? Então, aqui, tipos de gráfico que você acha que poderia que desenvolver. Ó. Por exemplo, o atendente, né, ó, e a duração deles, fazer uma comparação. Ou se não, faz o seguinte, vamos pegar um gráfico de colunas e vamos agora adicionar selecionar os dados. Então, vou adicionar uma série, a primeira série seria a Ana, ok? E o valor da série seria aqui a duração da informação dela, ok? Logo depois vou adicionar uma outra série, ó. Vou pegar a Lúcia, vamos apagar aqui, e vamos colocar agora a duração da Lúcia. Vamos adicionar mais outra série, ó. Vamos pegar o Vitor, apaga o valor da série e vamos colocar aqui o tempo dele. Ó. Vamos pegar agora aqui mais outra, né? Vamos adicionar mais uma série. Vamos pegar o Márcio e também a duração, né? O atendimento dele. Ó. Ok? Ok. Prontinho. Aqui nós temos agora, ó, um gráfico da duração de atendimento deles, ok? E aí, por exemplo, a gente pode aqui mudar, colocar informação atendente. Aí são outros procedimentos, né? Ó, selecionar, ó, onde está um aqui, ó, analistas. Ok. Aqui a gente tira. Vamos lá, ó, colocar um título, né?
Título do gráfico, a gente coloca aqui acima do gráfico, coloca aqui a informação, né? Vamos lá, ó. Relatório, gráfico, duração, total, atendimento. Ok, ó. Aí você desenvolve o teu gráfico colocando até as informações que você deseja. Ó. Rótulo de dados, né? Ó. Caso fosse a quantidade, mesmo procedimento ali, você poderia utilizar. Ok? Vamos lá? A gente consegue, sem nenhum problema, também fazer. Eu poderia até aqui, ó, quer ver? Ó? Olha só que você... Vamos pegar aqui. Se nós fizéssemos isso daqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, ok? Ó? Olha que bacana. Se a gente digitasse o nome, ele poderia fazer aqui a procura das informações, fazendo um gráfico também diferenciado. Ó. Vamos lá, ó. Proc V, né? Ó, vai procurar a informação. Qual a informação? A informação que for digitada aqui dentro da nossa tabela, né? Ó. Ok? Ó, dentro desse intervalo. Dentro desse intervalo, eu quero a coluna 2,0. A quantidade de chamadas. Se eu colocar a Lúcia, olha lá. Se eu colocar o Vitor, ele vai trazer também, ó, a informação daquela pessoa. A mesma coisa eu faria aqui no PROC-V, né? Ó. PROC-V, ó, o valor procurado é esse valor, dentro da nossa matriz, né? Ó, localizando a coluna 3. Olha lá. E aqui a mesma coisa, ó, igual PROC-V, vai procurar esse valor, ponto e vírgula, dentro do nosso intervalo, na coluna 4 e 0. Fiz isso, o que a gente faz? Ó? Seleciona e a gente coloca agora no formato de hora. A hora que a gente colocar no formato de hora, está a informação certinha. Se a gente selecionar, ó, vier agora aqui colocar, por exemplo, Lúcia. Olha lá. Vamos colocar o Márcio. A Ana. O Vitor. Veja que ele faz a pesquisa sendo por aqui. Eu acho que o coluna eu coloquei errado, né? Não está certo. Márcio, certinho, e a Ana. Tá certinho? Opa, eu coloquei no lugar errado. Aqui embaixo, Ana. Vamos lá. Essa informação que a gente está a fazer, poderia criar um gráfico também, sem nenhum problema. Tudo bem até aqui, pessoal? Dúvidas? Vamos lá. Bom, pessoal, o professor vai encerrando o conteúdo da live. Quero desejar a todos uma ótima noite, um ótimo início, né, em 2018 para vocês. E sábado pela manhã nós vamos ter mais uma live com conteúdo surpresa para vocês. Ok? Bom, pessoal, fico por aqui. Forte abraço a todos, se cuidem, bom descanso e até sábado aqui com mais uma live no canal Curso de Excel Online. Tchau, tchau!